Números capítulo 27 fala das filhas de Zelofeade. Moisés, quando conquista a terra de Canaã, em um determinado tempo ele junta todo o povo, todas aquelas tribos, e começa a repartir a herança, ou seja, as tribos. Ele começa a repartir a terra, aquilo que ele conquistou para cada tribo. E os homens é que teriam direito a toda essa herança. A herança, quando nós lemos na Bíblia, significa a terra, a propriedade, o espaço, aonde eles se estabeleceriam como uma família, onde eles educariam seus filhos, morariam e ali fariam daquela terra um lugar como seu lar. E os homens é que receberiam dessa herança a terra prometida, todo esse território. Mas infelizmente a herança não era para as mulheres. As filhas não recebiam a herança nesse despojo, na divisão desse despojo. E as filhas de Zelofeade, vendo isso, elas foram diretamente a Moisés, diante de toda a liderança, os anciãos do povo, diante de toda aquela tribo, de todas as tribos que estavam ali. Elas começaram a falar sobre a parte que cabia a elas. Elas não tinham nenhum legado, elas não tinham nenhuma herança, elas não tinham nada, porque o pai havia morrido e o pai não havia deixado homens, não havia deixado descendência masculina, somente feminina. E elas chegaram diante de Moisés, diante de toda aquela tribo, diante de todos aqueles homens e realmente falaram: olha, nós estamos aqui, nós somos mulheres, nosso pai morreu, e por que nós não temos herança? Somente os homens têm direito à herança. Porque naquele tempo a herança, a terra, significava algo de muito precioso, significava um nome, significava um legado, significava um local, um lugar para a sua descendência, para os seus filhos gerarem os outros filhos. Então elas estavam ali, eram 5 mulheres, e essas mulheres chegaram realmente diante de Moisés e começaram a perguntar e a questionar o direito a essa herança. E Moisés chegou diante de Deus e falou: olha, existem essas mulheres, as filhas de Zelofeade, chegaram diante de nós, elas não têm herança por serem mulheres, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu vou resolver essa situação? E Deus fala: não, elas falaram algo que é justo, algo que é certo, realmente. Faz o seguinte, vá e distribua a herança, as terras para elas. Se existe uma terra em que não há descendência masculina, se existe somente uma descendência feminina, somente mulheres, mude a lei. Faça com que essas mulheres também, que não têm irmãos, que o pai não deixou nenhum homem, nenhum menino, nenhum filho, faça com que elas recebam essa herança. Faça com que elas recebam também desse despojo, desse território, desse lugar, para que elas possam viver, criar família, cuidar dos seus filhos ali naquele lugar. E Moisés faz exatamente isso, ele muda a lei e inclui nessa lei também o direito à herança para as mulheres. Olha que coisa interessante, essa história mudou totalmente ali a situação daquelas mulheres. Essa história contada na Bíblia traz para você e para mim algo muito interessante, algo que nunca ninguém fez. Talvez houvessem também outras mulheres, mas a criatividade não chegou até elas, mas em cima dessa situação a gente vê como as mulheres foram bem recebidas por Deus, como as mulheres são bem recebidas pelo Senhor. Deus não quer que nenhuma mulher se perca, Deus não quer trazer nenhum problema para as mulheres, ao contrário, Deus abraça todas nós. E esse é um exemplo das filhas de Zelofeade que eu queria trazer para você, dizendo que talvez você possa ir na sua casa fazer algo que ninguém fez. Essas mulheres fizeram algo que ninguém imaginava. Chegou diante de um líder, de Moisés, e diante de todo o povo, e colocou e expôs a sua situação diante de todos aqueles homens que estavam ali naquele momento. Talvez você seja essa pessoa que pode também mudar circunstâncias, mudar o futuro, mudar o destino de outras pessoas, mudar o destino de outras mulheres. Talvez exista algo, um projeto que Deus já deu para você, e talvez você se sinta acuada, se sinta com medo. Não sinta assim, seja corajosa, seja destemida como essas mulheres.
Talvez Deus queira usar você para mudar circunstâncias lá no futuro. Talvez Deus queira usar o seu projeto, o seu sonho, a sua ideia para transformar outras vidas, para transformar o futuro de muitas gerações. Tenho certeza de que Deus está colocando aí no seu coração ideias, projetos, coisas que ninguém ainda havia pensado. E você pode ser essa pessoa que vai começar algo novo. Então se espelhe aí, né? Tenha fé em Deus, se espelhe nessas mulheres. Com certeza Deus está com você. Amém.